De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Eu lembro você que todos os assuntos tratados aqui no programa, você pode acompanhar também pelo Facebook. facebook.com/programa Tudo Posso. Todas as pautas, tudo que foi discutido lá, as fotos, os bastidores, você acompanha, é um jeito da gente ficar mais pertinho de você. E é claro que tem também o nosso e-mail, tudoposso@redefamilia.com.br. Esse é um canal direto, né? Para você mandar sugestões, mandar suas perguntas, suas críticas, inclusive questionamentos para os nossos convidados. tudoposso@redefamilia.com.br. Diz para mim, já ouviu falar em desorganização crônica? Sabe o que é uma pessoa cronicamente desorganizada? Tem pessoas que são desorganizadas, mas acho que tem pessoas que são muito desorganizadas. E no programa de hoje, nós vamos bater o papo com duas profissionais sobre esse assunto. Uma delas, inclusive, é nossa parceira. E por incrível que pareça, ela sempre vem ao programa para falar de organização. Olha, já me ensinou a dobrar camiseta, já ensinou, não foi? Já ensinou a gente a arrumar a cozinha, colocar os utensílios domésticos de uma forma mais prática para a gente lidar no dia a dia. Porém, ela sofre de desorganização crônica. Eu estou falando aqui da consultora de organização, Sheila Procópio. Sheila, você me surpreendeu com essa revelação, né? E ao lado dela também está a psicóloga Lucineide Silva, que vai explicar para a gente quais são as causas dessa desorganização. Bom dia, meninas! Bom dia! Que surpresa! Pois é, né? Então, revelei o segredo. Então explica pra gente como que é. Você era uma pessoa muito desorganizada e aí... Isso, na verdade, assim, eu sempre sofri com a desorganização desde criança. No colégio, por exemplo, eu sempre fui boa aluna, tinha notas boas, mas eu nunca tive um caderno em dia, por exemplo. Eu não me interessava em terminar de copiar a tarefa ou de entregar os trabalhos em dia, sempre tive dificuldade com isso. Só que na minha época, né, não tinha. Então eu ouvi muito assim, que você é preguiçosa, você é relaxada, né? E não era. E, na verdade, eu só vim descobrir isso depois que eu soube da profissão de organizadora profissional, que eu falei, é isso que eu preciso para a minha vida, mas eu pensei em contratar alguém para me ajudar. E aí, então, eu pude aprender um pouquinho mais e saber um pouquinho mais. E pesquisando, na verdade, estudando, eu vim descobrir isso há pouco tempo, na verdade. Como que era seu quarto na infância? Sempre muito bagunçado. Muito. Meu guarda-roupa sempre foi um problema, porque assim, eu tentava arrumar mais ou menos, mas o guarda-roupa eu nunca podia abrir. E eu lembro que, assim, mesmo jovem, já para casar, minha mãe abriu meu guarda-roupa pro meu noivo. Ela falou assim, olha, ela é assim. Olha o que te aguarde. Então, assim, é um sofrimento, a gente sofre com aquilo e a gente cria algumas estratégias para a gente se defender, assim. Então, olha, se vier na minha casa, você tem que vir por mim. Se for para reparar a minha casa, que você não vem. Mas, na verdade, é tudo uma forma de defesa, né? Que a gente vai criando mecanismos de defesa. E com a organização, depois que eu fiz o curso de organização e depois que eu me tornei uma organizadora profissional, eu aprendi estratégias, coisas que me facilitam, né, na verdade. Que é isso, o desorganizador crônico, ele não tem muito foco, ele fica, né, disperso para as coisas. Então, eu precisava de coisas que me ajudassem a trazer ali para aquela realidade. Era difícil para você organizar as coisas? Era mais ou menos assim um martírio ter que colocar as coisas no lugar? Não é... Até fazer não é o problema é manter organizado. Então, da mesma forma que eu poderia organizar meu guarda-roupa, mas de manhã à noite eu poderia bagunçá-lo de uma hora para outra, entendeu? E normalmente o desorganizador crônico, ele é criativo. Eu fiz artes, né? Sou professora de arte. Ele é criativo, ele é comunicativo. No outro lado, ele pode ser explosivo. Eu sou uma pessoa, às vezes, muito agitada para algum outro lado. Então, são características, mas eu só vim aprender isso depois de adulta. Depois que eu já tinha sofrido muito. Doutora, com a terapia. Quais são as características? Ela falou algumas características aí da pessoa. Tem muitas pessoas desorganizadas crônicas? Tem. Então, a desorganização crônica, 5% da população sofre disso. E a maioria não sabe nem que pode ser tratado, de como fazer e tudo mais, né? Então, assim, eu sempre falo, existem 3 tipos de desorganização. Desorganização leve, que é aquilo, minha agenda é mal, né, não tem aquela organização com a sua agenda, então se perde um pouco, o guarda-roupa desorganizado, isso é o leve.
Aí o crônico já é mais intenso, que é realmente você entra na casa de uma pessoa que tem a desorganização crônica, é uma bagunça. Só que é uma bagunça organizada, né? Que eles se defendem muito. Então eles falam assim, não mexe porque eu sei onde que tá. Eu sei onde tá tudo. Não tem aquele bagunça. discurso. Tem esse discurso que é muito forte. Não, eu sei onde que tá. Pode deixar que eu sei. Então eles acabam fazendo isso, só que perde muito tempo, né? Eles perdem muito tempo. É muito desgaste emocional. Né? O trabalho acaba entrando também na questão do trabalho. Então, não cumpre os horários no trabalho, chega sempre atrasado, sempre tem uma desculpa, né? E aí se perde se perde mesmo, né? Quer dizer, então é bagunça nos objetos, no ambiente, E na vida também. mas um comportamento na vida no geral. Sim, o desorganizador crônico, ele tem uma questão de, é como se fosse da personalidade dele. Então não é só em casa, é em todos os lugares, em todos os ambientes, por isso que é tão prejudicial, né? Os prejuízos causados são muito grandes. E tem o terceiro, que são os acumuladores, que as pessoas confundem muito os acumuladores com o desorganizador. Exatamente, são coisas muito diferente. diferentes. Sim. Tá. O acumulador é uma questão que vem do toque. Lembra do toque que eu já vim aqui uma vez falar? Então, assim, é um dos aspectos do toque. E aí, o acumulador é uma questão muito séria, que é um transtorno. E o desorganizador crônico não é um transtorno, né? É um jeito que a pessoa acaba lidando na vida. O crônico, por que o do crônico? Porque sempre acontece na vida, mesmo que ele chame alguém para arrumar aquilo, se ele não se tratar também, aquilo vai, né, Sheila? Pode se volta, acumular. tem a recorrência. Então, isso volta muito. E no acumulador, não. Aí, o acumulador, ele não consegue descartar nada. A questão do acumulador é o descarte. Ele acumula lixo, porque ele acha que um dia aquilo vai servir para a vida dele. Então, ele começa a acumular coisas em casa, toneladas, né? Temos casos aí de toneladas de lixo, dizendo assim, dentro de casa, mas isso não é o desorganizador crônico que nós estamos falando. É o acumulador. Isso. E como que a gente pode reverter esse processo de desorganização? Ela, no caso, para uma profissional da organização, né? Mas não é todo mundo que vai virar um profissional da organização. Eu comecei, na verdade, eu fiz uma terapia justamente para tentar me ajudar, porque aquilo me incomodava. Você fica rotulado com algumas coisas, né? Você está sempre atrasada, falando, né? Às vezes prazo, e você se cobre, às vezes você se frustra com isso, né? Então, eu procurei a terapia, conversei com a doutora Sônia e conversei também com uma organizadora profissional e muita pesquisa. Então, pesquisando, eu pude ver as características que tinha em mim, eu pude ver nisso também. E então, eu comecei a criar estratégias. Da mesma forma que eu crio, por exemplo, uma pessoa que é desorganizada crônica, se eu for organizar a casa dela, não adianta, por exemplo, a gente vai dar um exemplo simples, são os talheres. A pessoa comeu, você lavou os talheres, vai para o escorredor de prato, secou, você guarda. O desorganizador crônico, talvez, ele vai ficar lavado, mas ele vai ficar ali sobre a pia, vai ficar ali no escorredor. Então, você precisa de criar estratégias. Você quer que esses pratos fiquem aqui, ou a gente pode criar uma área aqui que fique fácil para que você tenha um acesso. Então, aquilo precisa de se tornar fácil, acessível, de forma que ela possa tirar, Então, você vai criando estratégias para a pessoa. Então, isso em toda a vida. Para a questão, por exemplo, eu não usava agenda. Então, eu passei a usar uma agenda. Para a questão de compromissos, para a questão de horário. Você começa eu uso o temporizador, por exemplo, do micro-ondas para fazer alguma coisa na minha casa. Eu quero organizar os quartos em 1 hora, então eu marco. Quando for 1 hora, vai apitar e eu sei que eu tenho que ter terminado. Então você começa a criar estratégias. E isso foi ajudando com que tudo fosse entrando nos devidos lugares. E é muito menos estressante. E da mesma forma que foi para mim, então isso hoje eu uso com meus clientes. Né? Porque eu sei que funcionou para mim. Então, é muito engraçado que quando eu estou no meio assim, de colegas, normalmente as profissionais de organização todas falam, eu nasci organizada, eu sou organizada desde a infância. E você é o oposto, eu sou o oposto, né? Então, assim, mas é muito interessante a gente ver, que eu sempre falo para os meus clientes, funciona, porque funcionou comigo, eu sei que vai funcionar. É verdade. Vamos fazer uma pausa, o Rafael vai dar um recado para a gente já volta. Bom, as nossas meninas vão continuar aqui na sala, então daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre desorganização, mas agora eu vou dar uma dica para você organizar o seu bolso, organizar a sua vida financeira.
Eu tenho certeza que com carro velho você está jogando o dinheiro fora, gastando muito dinheiro na oficina mecânica. Então agora, com o consórcio Embracon, é hora de garantir para você que o seu carro novo está mais perto do que você imagina. E o telefone para isso, 0800 940 1585. Você vai ligar agora e garantir o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Você adquire vários carros aí, né? Pode escolher o carro, modelo que você quiser, que cabe no seu orçamento. Tem, por exemplo, o Volkswagen Gol. Olha o tamanho da parcela, R$ 372 mensais. Ou, se preferir ainda, tem vários outros modelos. Um Chevrolet Onix, R$ 434. E que tal o Hyundai? Olha que carro sisudo, pomposo, né? O Hyundai HB20 por apenas R$ 496. E não para por aí. Você vai ligar agora e escolher o carro que cabe no seu bolso, no seu orçamento. É carro novo. Chega de jogar dinheiro fora, hein? 0800 940 1585. E atenção, tem um detalhe muito importante. No consórcio Embracon, sem nada de juros, é isso mesmo que você ouviu. O atendimento, inclusive, é de primeira e você pode escolher um plano aí que vai te deixar mais feliz, um plano que cabe no seu bolso e tudo sem burocracia. 0800 940 1585 é o telefone para você conquistar o seu carro novo com a Embracon. A gente volta para a sala agora. Tô chegando, meninas. Então, estávamos falando de desorganização e como reverter essa desorganização crônica. É possível? Tem que mudar comportamentos, não é? Isso, comportamento que tem que ser alterado. Então, uma pessoa que não consegue deixar, vamos falar do guarda-roupa, né? Que todo mundo fica preocupado. O guarda-roupa não consegue se organizar, de separar as roupas. Então, mesmo quem sofre disso tem a questão também do descarte, não consegue, por exemplo, eu tenho X vestidos, né? Aí eu preciso, então, que caiba no meu guarda-roupa, então eu preciso descartar alguns deles. Tem dificuldade, não consegue. Aí, não, mas como eu faço isso? Não, peraí, mas isso eu vou usar. Então, precisa sim fazer esse esforço para fazer esse descarte, que realmente é difícil, mas que depois, quando a pessoa começa, é incrível. Começou a fazer, aí vai. Eu tenho essa prática. Eu compro uma calça nova, eu sempre tenho que dispensar uma outra, que já não serve mais, que está antiga. O mesmo vale para outra peça de roupa, né? É bom porque a gente vai ajudando as pessoas. Vai ajudando, né? E eu me ajudo também, né? Porque meu guarda-roupa está sempre em ordem ali. Sempre em ordem, porque o que acontece muito é que você acaba perdendo uma peça dentro daquele guarda-roupa e nem sabe que tem, né? E acaba se perdendo nisso também. Então, o guarda-roupa basicamente é isso. Então, é um comportamento que tem que mudar, o que é uma postura com relação àquilo. Tem que entender que sofre disso primeiro, Sim, né? primeiro, entender que sofre. Então, da nossa conversa aqui, acho que a Sheila ela colocou alguns aspectos, né, do sofrimento dela. Então, assim, poxa, acontece isso comigo também. Mas então, foi ela que é a pessoa que percebe que precisa mudar de comportamento? Não, geralmente não. Geralmente as pessoas em volta. Assim, nossa, como você é perdida. Nossa, como você é desorganizada. Sheila, você ouviu isso? Ou atrasada. Eu só, Atrasada, assim, meu esposo, ele falava assim, quando a gente estava para sair, que eu sentava na mesa para tomar café da manhã, depois que a gente já estava muito atrasado, foi que aquilo estressava ele ainda muito mais. Mas assim, para mim é engraçado que assim, o tempo pra gente parece que ele corre além da conta, sabe? Então, quando você vê, você já está atrasado. Quando você vê, o prazo já está para cumprir, para você fazer alguma coisa. Então, isso frustra e, ao mesmo tempo, você acaba ouvindo isso muito das pessoas. É muito engraçado que, na minha família, depois que eu me tornei organizadora profissional, as pessoas queriam chegar na minha casa e queriam ver como é que estava a minha casa. Porque ninguém acreditava. Porque todo mundo me conheceu antes, né? Antes de casar e até mesmo depois que eu tinha casado. Então, assim, a mudança foi muito grande, né? No caso, foi seu marido que te deu esse toque? Na verdade, assim, como eu me estressava, eu fui procurar terapia por um outro motivo, né? Porque eu era muito estressada. E ali, então, eu descobri que tudo que me causava o estresse, na verdade, vinha por causa da desorganização. Nossa, então, eu me tornei uma pessoa mais concentrada, mais tranquila, mais calma. Tá, mas, Lucineide, nesse caso, ela foi buscar o tratamento, foi buscar uma forma aí. Ela não se tornou compulsiva por organização, porque de repente ela pode ir de um extremo, não é? A gente fala muito do pêndulo, né? De você sair de um extremo para o outro extremo. E aí é prejudicial também, porque aí ela pode entrar numa questão de um outro transtorno, que a gente já falou aqui do toque. Do toque. Exatamente. Isso. Então, assim, é muito difícil ela manter esse equilíbrio, que a gente sempre busca, o equilíbrio. Né? Nem para mais, nem para menos. Mas eu acho que tô tranquilinha, viu, Rafa? É importante, né, essa mudança de postura, de vida, né? Uma coisa, a pessoa tem que acordar e aí
E de repente procurar contratar ajuda. uma Sheila, né? porque Uma a gente vai organizadora, criando. para que a pessoa ela dê estratégias mesmo, forneça Exatamente. estratégias para que te ajude a Através fazer do próprio exemplo da Sheila, né, Sheila? Com Isso. certeza você compartilha aí com as Com suas certeza, pessoas, com com seus clientes, Isso, né? porque quando você chega na casa de alguém que você vê que simplesmente está com uma desordem, uma coisa, né, um guarda-roupa, um armário é uma coisa, mas quando você vê que a pessoa realmente sofre, a pessoa fala, olha, eu nunca na minha vida, eu nunca vou Você conseguir. já orientou alguém, vai buscar tratamento? Você já falou? A gente fala. Ai, meu Deus. E aí a gente tem que ter parceria, né? Por exemplo, Sim. igual eu e a Lu, eu passo, ou para a doutora Sônia, que é uma outra colega, justamente por isso, porque assim, aí não cabe a mim avaliar se sim, eu vejo características. Então a gente conversando, né? Porque às vezes, para não ofender, porque às vezes a pessoa pode se sentir ofendida, você conversa e você fala, olha, eu era dessa forma, tal. Procurei terapia, foi bom, fiz, né, e tal. Então, de repente, dessa forma, a pessoa se Legal, interessa. ótimo, Valeu. né? Muito bom. Obrigada por você ter revelado essa agradeço, história aí né? pra gente. Com certeza vai ajudar muitas Muita pessoas. gente. Doutora, muito obrigada pela Obrigada mais uma entrevista. vez. A gente vai então agora para um rápido intervalo. Na sequência tem uma novidade. Eu nunca ouvi falar em pizza estufada, Maria Cândida. Estufada nunca comi. Pois Essa é boa. A Vamos ver cara é como muito fazer. boa, parece saborosa. Daqui a pouquinho a gente aprende como faz então. A gente já volta.